Agora na capital baiana, 6h10. Você ouvinte, se lembra desta música? No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião. E essa aqui, você se lembra? E essa outra? Me dizer o que será. Todas estas canções têm em comum o nosso entrevistado de hoje, um poeta e filósofo do Rio de Janeiro, que fez sucesso na música brasileira. Ele veio a Salvador para uma temporada de 3 dias, dedicado às oficinas do projeto Escritas em Trânsito 2014. A proposta é de explorar as possibilidades de composição poética, abordar assuntos como a diferença entre poesia e letra de canção, inclusive. Vamos conversar um pouco sobre a carreira e o curso que vai ser oferecido por Antônio Cícero. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui na Band e também em Salvador, que eu adoro Salvador. Já conhecia? Muito, eu vinha muito a Salvador, uma época mais frequentemente do que agora. Acho que os afazeres, as ocupações, os compromissos não me têm permitido vir aqui tanto quanto eu gostaria. O que é que você gostava de fazer quando vinha para cá, Antônio? Muita coisa. Eu tinha muitos amigos, ainda tenho, mas antigamente tinha mais amigos que moravam aqui ainda, baianos que moravam aqui. Foi aquela época do Ali? O Ali, estive aqui na época do Ali, Caetano. O Ali Salomão, quando foi secretário de Cultura, né? Principalmente no verão, quando estavam também Caetano Veloso, Dedé. Então ele era casado com Dedé nessa época, depois com Paulinha também eu cheguei a vir várias vezes. Então era um grande prazer, amigos com Paulo César de Souza, enfim, muita gente. Né? Tem quanto tempo que você não vinha para cá? Agora eu acho que vinha uns 5 anos atrás, mais ou menos, passei por aqui. E você participa a partir de amanhã, Antônio, do projeto Escritas em Trânsito. Vai a partir de amanhã até o dia 17. É um projeto da Fundação Cultural da Bahia que permite esse contato com os escritores, não é? O que é que foi pensado para quem vai participar? E eu já soube até que as inscrições estão esgotadas, né? Me disseram que sim. Eu pretendo falar sobre poesia. E, de certa maneira, dar algumas dicas, algumas das minhas... Enfim, alguma coisa que eu tenha aprendido, né, ao longo do tempo e passar para pessoas que estejam interessadas nisso. Na realidade, a poesia tem uma característica muito especial em relação às outras artes, que é de que a poesia escrita, é que você não pode apreciá-la sem mergulhar realmente nela. Você lê um poema rapidamente, como quem lê uma notícia de jornal, como quem lê um e-mail, é simplesmente inútil. Você não aprecia absolutamente nada. É preciso você realmente mergulhar, realmente se concentrar no poema para poder apreciá-lo. Isso é uma característica muito especial, porque outras artes não. Você pode passar, en passant, você pode gostar de uma pintura, de uma escultura. Você pode estar trabalhando noutra coisa e ouvir uma música, achar bonito, ou não é? E, no entanto, na poesia isso é impossível. Isso muda em algo? Essa diferença muda em algo? A satisfação que você tem quando alguém aprecia e te dá um feedback positivo de um trabalho seu? Pô, aquela música que a Marina ou que não sei quem cantou, eu adorei. Aquele poema seu que eu li. Muda alguma coisa? Não, as duas coisas são ótimas. Porque, embora essas outras artes que eu mencionei possam ser apreciadas no nível ligeiro e superficial, não apenas no profundo e demorado, como a poesia, elas também podem ser apreciadas de modo profundo. Entende? Por exemplo, você pode ouvir uma canção sem nem prestar atenção e gostar, mas ao mesmo tempo você pode, uma canção de Caetano, digamos, você pode mergulhar nela, ela tem vários níveis, muitos sentidos, não é? E aquilo é um prazer muito grande também. Para quem não sabe, Antônio Cícero é irmão da cantora Marina Lima. E tem uma história aí, você vai confirmar pra gente se é verdade, que o primeiro poema, o poema Alma Caiada, foi a primeira música o primeiro poema seu que foi musicado. Foi. E ela mexeu nas suas gavetas, pegou o poema sem você saber. É verdade. Eu estava na universidade e a Marina em casa, ela sabia tocar violão, teve um longo aprendizado disso.
E ansiosa pegou, abriu minhas gavetas, mexeu nas minhas coisas e pegou um poema de que ela gostou e pôs musicou. E eu cheguei em casa e quando eu vi que era um poema meu que ela estava cantando, primeiro fiquei zangado. Como é que você mexeu nas minhas coisas? Mas depois, evidentemente, que eu comecei a achar bonito aquilo, achei aquilo uma coisa muito boa. E a parceria rendeu, né? Aí inverteu. Eu comecei a fazer letras para as músicas que ela me oferecia, para as melodias que ela compunha. Ela diz, inclusive, que o processo natural, ela teve um show aqui recentemente, eu no Osso, que é um show mais de voz e violão, e ela comentou um pouco assim desse processo, né? Que normalmente é isso. Normalmente o poeta escreve tendo a melodia pronta, ele vai encaixar lá, mas que ela não resistiu e voltou a fazer o inverso com um trabalho seu, que foi Solo da Paixão, se eu não me engano. Ela fez isso, ela pegou num livro. Aliás, de vez em quando alguém faz. O Orlando Moraes pegou um poema também, musicou, um poema chamado O Agrador, que foi cantado pela Maria Bethânia até. E de vez em quando acontece isso, alguém pega um poema que não foi feito para aquilo e transforma e eu muitas vezes fica bonito. Tem uma história, inclusive, que você não achava que isso fosse possível com os Ilhéus. É verdade. Que o Zé Miguel Wisnik é um grande músico de São Paulo, tá, muito compositor, compôs para muita gente. E ele fez no disco Indivisível, que ele pega os Ilhéus e musica. O próprio Wisnik disse uma vez, falando sobre você, Cícero, o Wisnik falava assim: só no Brasil que isso acontece, um cara que sai da mais alta filosofia pro sucesso radiofônico. Como é que você avalia essa aparente impossibilidade, né, de conciliação, né, sei lá? Eu não sei dizer. Eu acho que é muito bom que haja no Brasil esse tipo de coisa, né? Por exemplo, você tem, na verdade, o caso do Vinícius de Moraes, né, que era um poeta erudito e passou para a música popular. Então, eu acho que no Brasil há muito esse tipo de coisa mesmo. Esse tipo de difusão de coisas, né, de tudo, né, em todos os sentidos, de culturas, de raças. Eu acho muito bonito isso, eu gosto disso. Tem algum poema seu que você não deixa musicar de jeito nenhum? Já pediram e você... Não, eu nunca aconteceu. Pode acontecer, mas nunca me pediram nenhum que eu não deixasse, não. E ninguém nunca teve fracassos vasculhando as gavetas dele também para fazer música sem consentimento? Não, eu espero que ninguém ande vasculhando minhas gavetas. Só Marina Lima, né? Marina. 6h17, estamos conversando com o poeta, filósofo, letrista Antônio Cícero, que vai fazer parte de uma oficina com 3 dias aqui em Salvador e está contando um pouco sobre o que é que vai rolar nessa oficina e também falando um pouco naturalmente do trabalho dele, que extrapola a poesia, invade e envereda pela música brasileira. Você pode participar desse papo também. A Band News FM tem aqui 3 canais de comunicação com você, que pode também falar sobre o trânsito, a pauta frequente nosso aqui. Assunto de todo dia. O assunto de todo dia, nunca fica velho, nunca pauta batida. 8729-5248 é o número pelo qual você manda a sua mensagem via WhatsApp, 8729-5248. Também tem o SMS 72250, você coloca BA na frente da mensagem de texto, ou pode fazer isso também pelo Twitter, @BandNewsFM_SSA, são 6h18. Rádio Band News FM Salvador, jornais atualizados a cada 20 minutos. Hoje nós estamos conversando com o poeta, filósofo, letrista Antônio Cícero, ele que está fazendo parte da edição 2014 do Escritas em Trânsito, uma oficina com 3 dias em que ele vai tratar de vários assuntos, incluindo a composição poética, a diferença entre poesia e letra de canção. Essa parte a gente trouxe um pouquinho mais aqui para Frequência Baiana, inclusive para mostrar, para apresentar para os nossos ouvintes de quem eles estão... Quem está por trás das Quem é que está por trás, né, de determinadas letras que cantam o tempo todo e tal. Lulu Santos é massa, mas não foi ele quem escreveu o Último Romântico, nem nada. Então a gente está conversando aqui com o Antônio Cícero. Dentro dessa parte, dessa diferença entre poesia e letra de canção, Cícero, você já disse em uma entrevista que tem algumas canções que para você chegaram no ideal de letras escritas para
se agregarem com uma melodia. Aí você cita Inverno, da Adriana Calcanhoto, que a gente tocou, você cita Três, você cita Virgem, que você fez com Marina Lima, e você cita essa com Cláudio Zoli. Eu gosto muito de ter feito essa música. Por que essas músicas foram as que... Não sei, porque parece que há uma integração muito grande entre a música e o que está sendo dito na letra, não é? Então essas me deixam muito contente. E a letra parece que é capaz de dizer de maneira muito direta, muito simples, e ao mesmo de dizer algumas coisas que precisavam ser ditas, na minha opinião. Entende? Você costuma escrever sozinho, né? E também teve parceiros como o Ali Solomão. O que é melhor? Você fazer com um parceiro conhecido que você costuma sair, ter uma amizade, né? Ou não, sozinho? Às vezes é ótimo fazer. Porque há vantagens e desvantagens em cada coisa, não é? Sozinho você faz sozinho, então é uma coisa. E com um amigo às vezes é mais divertido, mas também, por outro lado, pode ter conflitos, pode ter diferenças de opinião. Com a Ali Salomão tinha conflito? Com a Ali às vezes tinha, mas a gente resolvia bem. Mas, evidentemente, o Ali era muito, por exemplo, muito impaciente. Então eu, por exemplo, como eu disse, eu faço a letra para a melodia que eu ouço. João Bosco dava para nós uma melodia qualquer e eu aí ficava preocupado em fazer a letra para aquela melodia. O Ali era impaciente, estava acostumado a fazer o oposto, ele gostava de fazer a letra para que depois fosse feita a melodia. Só que a gente já estava com a melodia ali. E aí o Ali chegava e começava a falar coisas, disse, calma Ali, porque ele disse, tira essa música que está atrapalhando. Ele dizia assim, por exemplo, a impaciência dele. Né? Embora ele adorasse, né? Não é que ele não gostasse da música do João, mas é porque na hora ele estava querendo tanto dizer as coisas que ele queria. Aí nasceu outras canções, vai ver, né? É incrível. Tem até uma história que vocês competiram amigavelmente para ver quem terminava uma música que Bethânia tinha pedido. É verdade. Mas foi tranquila a competição. Como é que foi isso? Não, foi porque Bethânia pediu uma música para mim, para Marina, e pediu uma música para Caetano e o Ali. E como o Ali sempre faz a letra antes, Caetano ficou esperando a letra de o Ali. E aí o Ali me ligava todo dia e tal, porque ele tinha uma amizade muito competitiva ao mesmo tempo, mas numa boa, era bacana. Ele ligava e dizia assim, e aí, conseguiu? Aí eu dizia, não. E você? Também não. Bom, aí eu disse várias vezes. Quando foi um dia, a Marina me deu a melodia e acontece que aí eu botei, pronto, eu faço, porque a melodia me inspira já para fazer uma letra. Eu suponho que o fato de ser a Marina já também estava. Você já saiu com uma vantagem na largada, já fiz, né? Pois é, e o Ali tinha que fazer uma letra para Caetano, que é o maior letrista, né? O maior compositor brasileiro, um dos maiores. Então aquilo já ficava uma responsabilidade, né? Muito grande para ele. Aí, resultado, eu fiz antes. Quem ganhou você? Aí ele ligou e disse assim, e aí, você fez? Eu disse, fiz. Ele disse, é? E como é? Aí eu disse assim, chama esse lado quem disse, diga aí como é que é. Aí eu disse, é assim, eu gosto de ser mulher. Começou essa coisa, né? Eu gosto de ser mulher. Aí o Ali disse assim, mas é autobiográfica? Tem uns ouvintes aqui já comentando aqui a presença do Antônio Cícero. Eles estão aqui que estavam comentando, essa daqui que é exagerado. Aí eu tô dizendo, não, exagerado é de outro poeta, o Cazuza. E tem um ouvinte, o Sami Chamoni, que mandou uma mensagem aqui via WhatsApp, né, 87295248. Ele está dizendo aqui, boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta para o Antônio Cícero. O Último Romântico, uma das canções mais bonitas e que mais tenho me identificado nesse momento de minha vida. Como foi o processo de criação de O Último Romântico? Bom, foi também isso. O Lulu nos deu uma música. Nos deu porque não sou só eu, tem também o Sérgio Souza, que era um grande amigo meu. Na verdade, foi meu namorado naquela época. E aí a gente, eu chamei ele para fazer junto comigo a música. E a gente, claro que eu controlava mais a coisa porque eu tinha mais experiência, mas a gente fez junto a música.
E foi ótimo. Foi um grande prazer fazer Uma música que música. até hoje está no repertório de Lulu, nos shows, ele não pode deixar de cantar, né? Ele canta sempre, eu fico muito contente com isso. Agora, de uns tempos, havia uma época em que você e a Marina compõem muito juntos. E de uns tempos para cá, outros compositores ficaram mais presentes na discografia dela. É verdade. É uma coisa que, assim, que vai se retomar. Por que isso aconteceu? O que acontece é que a Marina agora, por exemplo, mora em São Paulo. Eu moro no Rio. São várias coisas que começaram, quer dizer, eu comecei a ter um outro tipo de trabalho, começou a me absorver muito também. E como ela ela própria faz letras, né? E tem outros compositores, enfim, diminuiu mesmo, foi acontecendo isso. Agora a gente está até com um plano de fazer uma nova música, porque a gente fez algumas no antepenúltimo, no penúltimo, acho que foi, né? Disco dela. Tem algumas que a gente fez que ficaram bacanas, eu acho. Teve uma até que foi gravada pela Adriana, foi gravada enfim, foi umas 2 ou 3 pessoas que gravaram. Você é filósofo, Antônio. O que é que tem de filosofia na ssua poesia? Dá para fazer essa relação? Sabe o que acontece? É que na poesia pode entrar qualquer coisa, entendeu? Pode entrar inclusive alguma ideia filosófica, por acaso, mas o que conta ali não é a ideia filosófica nenhuma, conta a totalidade, sabe? A forma e o conteúdo não se separam na poesia, são uma coisa só vale quando aquelas duas coisas se harmonizam de tal modo que são quase que inseparáveis, né? Que você não pode separar uma da outra sem perder. Então eu acho que, na verdade, até entra a filosofia, mas não como filosofia, não é o que valoriza a música, não é a filosofia, né? Porque entra também o que eu sei, o que eu quero dizer é o seguinte, na filosofia, quando a gente faz filosofia, por exemplo, ou faz ciência, o que conta são principalmente a razão e o intelecto. Mas quando a gente faz poesia, tudo conta. A razão, o intelecto, mas também a emoção, a sensibilidade, o senso de humor. Tudo entra em jogo, a sua cultura, tudo para fazer um todo que é indissolúvel. Essa é a diferença. Então, não posso dizer que a filosofia seja mais importante, entendeu? Do que as minhas experiências amorosas quando eu faço uma canção, né? Ou um poema. Gostar de uma poesia, Antônio, demanda que a pessoa tenha vivido algo que lhe dê acesso àquela poesia, aquilo que você queria expressar. Eu digo porque, assim, às vezes se diz que a gente tem dificuldades, né, que o país não tem muitos leitores. Ontem a gente estava discutindo, né, sobre o mercado editorial. Dia do escritor ontem. Então a gente estava discutindo isso, diz que o Brasil não é um país de leitores, e eu fico me perguntando assim, será que não somos mesmo leitores? Ou será que talvez sejam experiências que a gente não tem que façam a relação ser mais fácil? Como é que você pensa isso? Você Antônio? fala de escrita em geral, de literatura em geral. Literatura e poesia. Não é só poesia. Eu acho que há essa questão, realmente, na literatura, de que, de fato, o problema da educação no Brasil, na verdade, que tem que ser levado ainda mais sério do que está sendo. Já está sendo levado mais a sério do que mas é preciso ir adiante nisso, né? Então, esse é fundamental. E no caso da poesia, tem essa dificuldade suplementar que eu disse a você, que, na verdade, a poesia não pode ser apreciada no nível superficial. Ou você entra ou você não entra. Então, isso complica muito as coisas, de fato. Enquanto que na música popular, por exemplo, você pode simplesmente, sem nem prestar muita atenção, você gosta daquilo. Aproveitando esse gancho de Renato, você acha que você é um letrista de sucesso? Você acha que sua carreira teria um rumo diferente se você tivesse, ao invés de ter permitido musicar seus poemas, ter publicado livros? Talvez, eu não sei direito, eu não posso, isso é uma coisa que é impossível, né, para mim dizer. É possível. Eu sei que durante muito tempo, até hoje, a maior parte das pessoas me conhece mais como letrista, eu acho, do que como qualquer outra coisa, né? A grande parte das pessoas. Só os intelectuais, artistas, etc., que pensam em mim, em primeiro lugar, como poeta.
E eu acho que esse ato de ser poeta, é o seguinte, eu acho que quem faz letra de música é poeta também, na verdade. A gente chama de letrista, e é letrista, mas o letrista é um poeta, um modo, né, uma forma de ser poeta também. Do jeito que você fala, meio que evitando a separação entre essas duas coisas, eu fiquei me perguntando se você faria a mesma coisa com outra dicotomia que também está presente no curso, por exemplo, na ideia que é a ideia de trabalho e de inspiração. Você sabe que os românticos achavam que vinha tudo da inspiração, que era uma coisa meio que na verdade os antigos achavam que vinha das musas, né? A poesia, mas os poetas modernos, modernistas e pós-modernistas como João Cabral passaram a enfatizar o aspecto do trabalho, né? Então começou ele opôs a inspiração à transpiração. A transpiração é que é importante, não a inspiração. Na realidade, eu penso que as duas coisas são importantes. Inspiração é o nome que os românticos davam a uma coisa que existe mesmo, que é o peso, a força do inconsciente, do acaso. São coisas que a gente não são totalmente, entendeu? Você não controla totalmente. Não estão sob o domínio da razão, realmente. E vêm de algum lugar que a gente não sabe, mas funcionam muito. Agora, não basta isso sem o trabalho. O trabalho é fundamental. Agora são 6h34. A gente volta daqui a pouquinho com a última parte da entrevista com o poeta, filósofo, letrista Antônio Cícero, Band News FM 99,1. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento Dia das Crianças a Gomes, a maior variedade de brinquedos da cidade. E Casa do Ar Engenharia, especialista em ar-condicionado VRF. Ligue 3205-2000, 3205-2000. Estamos recebendo aqui Antônio Cícero, ele que é poeta, filósofo, letrista, está aqui conversando um pouco com a gente sobre o trabalho dele e também um pouquinho sobre o curso que ele está oferecendo, Escritas em Trânsito, uma oficina de 3 dias dedicados a vários assuntos, incluindo a diferença entre poesia e letra de canção, trabalho e inspiração, composição poética, possibilidades de composição poética. A gente sabe, Antônio Cícero, que você, por exemplo, tem respeito pelo pessoal da linha concretista, né? Mas que se diz assim, mas eu sou um poeta de palavra, de versos e tal. Agora tem uma corrente que defende, por exemplo, que a poesia não precisa nem da palavra. Como é que você avalia? Não precisa da palavra? Bem, isso eu nem sei o que é exatamente. Há quem diga que é possível você ter outros suportes, até de ordem visual, de linguagens outras que poderiam trazer a mesma fruição. Me parece que é isso. Não, aí eu já acho que é muito distante do que a gente sempre tradicionalmente chamou de poesia. A gente sabe o que é poesia não através de uma definição, não é uma definição como, por exemplo, uma definição para um triângulo, uma figura geométrica formada por 3 retas. Isso não se tem como definir um poema desse jeito. Nós sabemos o que é poesia através de poemas da tradição que nos chegam. E evidentemente que não significa que a poesia tem que se conformar exatamente à forma dos poemas tradicionais, mas aquilo a partir daquilo, a partir do momento em que um poeta se apaixona por alguns poemas do passado, que já existem, não é? Que ele resolve ser poeta. É por uma coisa assim, de uma ligação com alguma coisa que já está aí no mundo. Ninguém parte do nada para isso. Então eu acho que não é possível você chegar a uma coisa desse tipo de poesia absolutamente sem palavras, entende? Acho que já é uma... Outra coisa que eu também não aceito é a coisa da poesia totalmente conceitual,
quer dizer, que significa o seguinte, é o que, por exemplo, o Kenneth Goldsmith, um poeta americano, diz. Há uma moça que é uma poeta, diz ele, que é uma advogada que trabalha no escritório de advocacia. De dia ela faz pareceres jurídicos, de noite ela pega aqueles pareceres e bota num site de poesia e diz é um poema, entendeu? Quer dizer, eu acho que não é qualquer coisa que é poesia, não. Entende? É preciso ver, na verdade é impossível definir, e no entanto a gente sabe muito bem que existe uma outra coisa qualquer que que faz da poesia algo diferente. Antônio, um novo disco da Gal Costa, que deve sair em 2015, tem chamado a atenção pelo time de compositores, né? Vai ter a primeira parceria de Milton Nascimento e Criolo. Malu Magalhães já mandou música para Gal Costa para esse disco, e tem uma música sua, parece que vai entrar também. O que você poderia falar sobre ela? Sabe que é uma música que eu fiz com um compositor e cantor jovem lá do Pará. Ele é um bom compositor, bacana. Ele fez, enfim, eu fiz a letra ele me proibiu de dizer o nome da música. Já saiu no blog do Mauro Ferreira. E já tá não no pode blog falar. Do Mauro Ferreira. Mas o que saiu no blog... No blog não, saiu uma nota. O Vitor Andrade passou pra gente depois uma nota oficial do Mauro comentando. Mas eu acho que é o seguinte, esse nome que saiu no Mauro Ferreira, que foi Sem Medo Nem Esperança, é um nome que eu queria dar. Mas parece que não foi aceito, na verdade não funcionou, né? A Gal, na verdade, acho que prefere um outro nome, que era o primeiro que ele, Arthur, tinha proposto. Então, a gente só vai saber mais pra frente, né? Quanto mistério. Pois é. Bom, pra terminar, rapidinho, eu tenho que fazer uma última pergunta. Antônio, vamos supor que você tivesse o poder de entregar um livro para cada brasileiro que nunca leu o livro na vida. Qual seria o livro? Um livro para você pode entregar um livro para cada brasileiro que nunca pôs a mão em um livro. Qual seria o livro? Puxa, que pergunta, hein? Incrível. Eu achando que queria dizer um do Drummond, assim, de imediato, que nem pensar. Não, até poderia ser, mas você sabe que eu acho que eu não daria um livro de poesia, eu daria talvez um livro de prosa. Acho que eu daria O Alienista, do Machado de Assis. Eu adoro isso, O Alienista. Boa escolha. A gente conversou com Antônio Cícero, poeta, letrista. Você gosta? Gosto. Ele que vai estar participando do Escritas em Trânsito 2014. Muito obrigado. Vai estar participando, inclusive, do Lo-Fi, Processos Criativos, que vai ter também nessa semana. 17, né? Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana, Antônio. A gente foi um prazer enorme, eu que agradeço. São 6 horas e 48 minutos.